Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É sempre muito legal poder participar de eventos como esse, que a gente está dedicado a discutir a profissão, a atuação, formação, que a gente vê assim, a cada momento sendo, de várias formas, criticada, né? Essa semana a gente recebeu o Aravena e aí ele falou que a academia é a morte intelectual, né? Então a gente começou a pensar, bom, a universidade então não serve para nada, né? Então a gente está todo o tempo se criticando, né? E acho que esses são fóruns que a gente pode levantar esses temas e as nossas angústias e buscar então algum resultado. Bom, eu fiz algumas anotações aqui e vinha completando algumas falas dos colegas em relação ao tema específico, né? Porque pouca gente, inclusive, sabe, o Rinaldo sabe, talvez o Cícero saiba, que eu tenho um trabalho na área de consultoria ambiental, área ambiental, porque realmente esse trabalho é um pouco visto na área da arquitetura e urbanismo. Meio que passa despercebido pelos profissionais, talvez, que exista essa área de trabalho, passa despercebido também acho que está pela sociedade a possibilidade de atuação do arquiteto urbanista nessa área e a qualidade que isso poderia acrescentar a esses trabalhos. Então, eu começo falando que a minha formação é a formação clássica, né, aquela formação de arquiteto e um pouco urbanista, e mais em projetos de arquitetura do que outra coisa. E aí, quando eu saí da faculdade em 2000, mercado de trabalho assim, muito complicado, talvez até mais complicado do que agora esteja, né? Porque estava parado há muito tempo. Então, eu comecei o mestrado em arquitetura e fui trabalhar como consultor na área ambiental. Em paralelo, trabalho de arquitetura, mas eu trabalhava como consultora. Trabalhei durante muito tempo e, por outros motivos, acabei me deslocando desse foco e hoje tenho outros focos também. De cara, assim, foi uma dificuldade enorme, porque você entra para fazer, sei lá, um estudo de impacto ambiental e tem que descrever, fazer um diagnóstico de uma cidade ou de uma região. As escalas são várias, às vezes é um bairro, às vezes é uma cidade, às vezes é uma região. Depois, estabelecer cenários para o que pode acontecer se aquele empreendimento for implantado. Bom, formação zero em relação a isso, tive que estudar muito, muito, e isso me ajudou bastante a compreender esses aspectos, né? Essa atuação na área ambiental, eu costumo classificar que tem diversas escalas, né? Mas há sim uma diferença, me parece, entre a escala da edificação e a escala da cidade ou da região, né? E a escala da edificação tem visto sempre muito como a questão da arquitetura sustentável, a bioarquitetura, esses rótulos que a gente vê, mas que, na verdade, seria uma arquitetura bem feita, com um bom senso levado ao extremo, né? Em relação à economia de materiais, de energia, economia de recursos, né? Financeiros também, pensando em bons resultados com máximas eficiências, máximas retornos, né? E isso, às vezes, se contrapõe muito fortemente ao que a gente entende como arquitetura no sentido de estilo, concepção formal. Às vezes, esse bom senso se choca diretamente com o que a gente queria fazer. Então, aquela pré-concepção do que a gente tem, a gente vai fazer uma coisa muito legal, acaba se chocando diretamente. Então, um pouco disso também, nessa área da edificação, é encontrar uma estética que seja apropriada. Bom, a área que eu tenho mais experiência é realmente a área de estudos e consultorias em termos de planejamento urbano, regional e ambiental. E nessa área, então, me parece que foge um pouco da escala dessas da atuação de técnicas de sustentabilidade e vai para uma escala, então, que se tem que entender a cidade, as perspectivas da cidade, as perspectivas da região em termos ambientais. E aí a coisa foge para uma escala multidisciplinar também, em termos de conteúdo. E aí o arquiteto passa a ser um componente da equipe, uma equipe que envolve biólogos, engenheiros de todas as variedades, biólogos de todas as variedades, quando eu digo isso, especialidades, talvez seja em fauna, flora, tudo que for o caso.
geólogos, geógrafos, sociólogos, economistas. Então, a coisa começa a ser tão partida ali, e é por isso que eu acho que é difícil enxergar, e se enxerga pouco arquiteto nessa formação, nessa atuação, mas eu percebo que tem partes desse trabalho que são fundamentalmente partes de atuação do arquiteto urbanista, né? Quando se fala em cidade, quando se fala em planejamento regional, quando se fala em impactos urbanos, isso é fundamentalmente trabalho de arquiteto urbanista, e não vejo assim nem tanta valorização quanto a atuação muito grande de colegas. Não vejo muita gente trabalhando nessa área. Então, é um tema que está assim meio nebuloso. Me parece que ninguém se forma na faculdade pensando em atuar nessa área, né? Não que seja necessário, mas, né? Então, em relação à formação, vou falar um pouquinho. Acho que, bom, se eu não tive nenhuma formação, eu tive a oportunidade depois de trabalhar em 2 universidades em que eu ministrei disciplinas sobre esse assunto e tentei levar esse assunto para dentro da sala de aula. E foi bem interessante ver que os alunos atualmente têm bastante demanda por esse tema, né? Quando eu me formei, isso era tão novo que não tinha nem currículo. Agora, passamos por uma fase em que isso já foi implantado dentro dos currículos, já está parcialmente dentro dos currículos, ou como disciplinas opcionais, ou como disciplinas obrigatórias. E agora estamos entrando numa outra fase em que essas disciplinas estão meio que ficando démodé, então a gente tem que retomar um pouco esses assuntos até dentro de outras, né? Agora vem um pouquinho da parte do que eu falo como professor, né? E levar essa história do bom senso, né? Em termos de atuação. Bom, como eu falei para vocês, os primeiros trabalhos na área ambiental, mas o primeiro trabalho mesmo tem a ver com o meio ambiente. Eu projetei um centro de resíduos industriais, uma coisa super específica, que o trabalho de arquitetura ali era agenciar principalmente o trabalho de resíduos perigosos, resíduos contaminantes, resíduos calçadistas. E aí comecei a perceber que a coisa era bem mais complicada em termos de normas, em termos de regras, em termos também de atuação, como a Cristiane falou, parcerias, né? A gente não pode tentar abraçar o mundo, coisa que hoje a Cristiane, eu acho, falou bem consciente, é uma coisa que eu estou convencido, assim, a especialização, a normatização, a regulamentação cada vez maior das atuações profissionais tem tornado indispensável a gente pensar em trabalhar com especialistas em áreas específicas, e isso eu tenho tentado implantar na minha área de atuação também. Na área de planejamento urbano ambiental, eu costumo dizer que tem duas atuações também. A questão da atuação técnica, e aí é tratada as questões de avaliações técnicas, relatórios, né, bem exatamente relacionado à profissão, e tem uma atuação burocrática, que é coordenar esse processo, porque tem uma coisa interessante, que a nossa formação é generalista, é muito geral, e ao mesmo tempo nos capacita a ser a peça de coordenação, por exemplo, de um trabalho de estudo regional, planejamento regional, ou estudo de impacto ambiental. Então, eu tive alguns momentos em que participei como coordenador, coordenando tarefas de equipes multidisciplinares. E aí a gente consegue, dependendo do tipo de trabalho, é muito mais específico, né? Quando for, por exemplo, um empreendimento urbano, me parece que o arquiteto urbanista é a pessoa, é o profissional a coordenar a visão dos outros. Até porque a gente vê como prática, né, que os estudos normalmente se dividem num estudo, por exemplo, da parte natural, que incluiria meio físico, meio biótico, biológico, e essa questão normalmente se resolve a partir de contrapartidas, né, ou a partir de plantios, ou mudanças de projeto. Esses impactos são mitigáveis, de certa forma, mas a coisa realmente pega e o problema realmente surge na questão do meio socioeconômico, que tem a ver com a nossa atuação como arquitetos urbanistas. Então, realmente os maiores problemas e os mais difíceis de resolver é em relação aos impactos das populações. E a gente nota assim que, bom, dentro de uma tendência de governo desenvolvimentista que a gente passou agora nos últimos 4 governos,
a questão ambiental foi jogada para o lado, em razão de um desenvolvimento que traria, então, uma divisão de renda, ou coisa que vale, e a gente vê que o que sobra disso são populações marginalizadas que gritam pelo que aconteceu com a nossa terra, né? Então, ou populações deslocadas, vamos falar sei lá, vou citar um outro exemplo, vou citar 2 exemplos, Belo Monte e Avenida Tronco, né? O que sobra disso são populações deslocadas que sofrem muito com esses impactos. E acho que aí tem muito da atuação do arquiteto urbanista que a gente poderia buscar, né? E eu falo da importância do meio antrópico. Os impactos do meio antrópico são realmente os que me parecem mais difíceis de resolver. Envolvem participação popular, envolvem a coordenação de interesses diferentes, interesses políticos, às vezes, interesses, como é que eu vou falar, regionais, né? Eu tive uma experiência interessante que eu vou relatar. A gente participou num projeto que planejou uma avenida para o litoral, um projeto que a Metroplan contratou, e era, grosso modo, resgatar a Paraguaçu, né? Resgatar o que é o traçado da Paraguaçu e implantar ela de Quintão a Torres. E a nossa equipe, muito bem intencionada, multidisciplinar, resgatava todas as questões, e lá em 3 audiências públicas fomos apresentar a nossa proposta para a população. E aí é bem interessante porque a gente leva um choque, porque a população realmente não está muito preocupada com o que a gente mais estava preocupado, que era fazer aquilo de uma forma com bom senso, né? E, particularmente na audiência em Torres, a gente foi massacrado, foi assim, destruído, porque não atendia aquilo que a gente estava propondo, não atendia o que a população e o meio político de Torres esperava naquele momento. Então, foi uma experiência muito interessante, que também a gente tem que ressaltar, que a questão da participação não é uma questão de, assim, necessariamente de dar as respostas, né? Acho que eu vou usar outra fala do Aravena. Talvez a participação sirva para dar as perguntas certas, né? A gente fica esperando que a população vá nos ajudar, e as pessoas estão preocupadas com o seu problema, com a sua casinha, com o seu acesso, com o seu terreninho, né? Então, isso é uma questão interessante. E dentro dessa atuação, eu ressalto assim, a questão do meio socioeconômico, né? Isso vem com muita força, e vem com muita força para cima da gente. E os valores que a gente trabalha ali são muito difusos, porque a gente está trabalhando com coisas que vão acontecer num futuro, né? A gente projeta cenários para o que pode acontecer se a ampliação do Shopping Praia de Belas acontecer, por exemplo. O que pode acontecer? Aí a gente entra com, bom, vai acontecer isso com o tráfego, é fácil de quantificar, vai acontecer isso com o ruído, é muito fácil de quantificar, e ruído também é um trabalho de arquiteto urbanista. E aí a gente pergunta, como vai acontecer com o comércio? Aí a gente imagina, bom, o comércio vai acabar. Não é bem assim, né? Outras dinâmicas podem acontecer ao mesmo tempo. A gente avalia as coisas ao longo do tempo, e então os valores a gente tem que confiar muito, um pouco na intuição, né? E tem que tentar ser o mais honesto consigo mesmo, né? Porque não tem como a gente, as dinâmicas às vezes são muito no meio socioeconômico, são muito difíceis de controlar, né? Então a gente imagina que vai acontecer alguma coisa e acontece outra. Então tem valores éticos muito importantes, assim, de ser realmente buscar dentro da técnica o que realmente pode acontecer, dentro dos históricos o que aconteceu, e mesmo assim não é garantia de que aquilo que tu está pensando que vai acontecer, aconteça. Acho que tem hoje, como eu estava falando, uma predominância muito grande das questões normativas, e isso passa para a área ambiental de várias formas, e talvez a pior delas que esteja acontecendo, isso que eu vejo realmente como uma ameaça, é a judicialização da questão. Então, não é só na política que a gente vive uma judicialização de todas as questões. As questões ambientais e em geral, e daí entra a prática do arquiteto urbanista em relação a isso, é facilmente contestada por entidades da sociedade civil, Ministério Público, e isso acaba acontecendo de uma forma que atropela qualquer questão técnica. Então, tem lá uma avaliação técnica, um estudo de uma equipe multidisciplinar, um trabalho de 2 anos, uma questão que passou por órgãos públicos, recebeu a licença, e vem um grupo, aciona o Ministério Público, consegue uma ação, suspende a licença,
chama todos os técnicos para depor como réus, e isso, acima de tudo, acaba com qualquer assim, discussão prévia técnica que se possa ter, isso joga tudo como se fosse o bem maior que está sendo ameaçado. Então, isso eu vejo uma questão muito difícil para a gente gerir nessa área, que é como nós vamos fazer realmente a questão técnica ser levada em conta antes disso. E pode até acontecer com a judicialização, mas quem sabe se verifica antes. Então, eu vejo que uma das grandes ameaças que eu vejo hoje é essa questão da judicialização, que tem acontecido muito. Eu acho que essas eram as principais questões, né? Eu tentei ser aqui o mais sincero para poder falar dessa experiência.